Estamos agora na nossa última aula do primeiro módulo do Familiarizando. E nessa última aula, vamos falar a respeito da consumação, desse mistério a respeito daquilo que nos aguarda. E de fato, falando a respeito daquilo que aguarda os salvos por Jesus, é importante que desde já concordemos de maneira veemente de que nós não sabemos todas as coisas e não sabemos de modo exaustivo. Porém, a palavra de Deus nos dá várias dicas e vários conceitos que podem sim ser abraçados por nós e ansiados por nós. E quando nós falamos a respeito da consumação, acredito que uma boa forma de nós começarmos é desejando que a obra de Cristo seja conclusa. A obra de Deus não é aquilo que nós vivemos aqui nessa terra. A obra de Deus é o novo céu e a nova terra, que aguarda todas as novas criaturas que foram salvas por Jesus, conforme nós conversamos na última aula. Espero que ao término da última aula você tenha compreendido a maneira como Deus nos salva, os aspectos da salvação, e dessa forma você tenha chego nessa aula cheio de gratidão e louvor a um Deus que proporcionou um novo e vivo caminho para que pudéssemos ter relacionamento com Ele por meio da redenção. E falando a respeito da consumação, nós utilizamos para esse dia um chamado Dia do Senhor. O dia do Senhor virá. O profeta Malaquias mesmo fala acerca desse dia lá no Antigo Testamento ainda, quando ele fala no verso 4, verso 1. Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha, todos soberbos e todos que cometem impiedade serão como a palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. Portanto, o texto de Malaquias, junto com muitos outros textos bíblicos, nos faz compreender o dia do Senhor sobre duas perspectivas. Primeira perspectiva será um dia de terror, um dia de pavor para aqueles que não foram perdoados e salvos por Jesus. Mas, em uma outra perspectiva, o dia do Senhor será um dia de glória para os eleitos e para aqueles que foram salvos. Portanto, o mesmo fogo que abrasará aqueles que são perversos e que não se arrependeram diante de Deus dos seus pecados, também será o sol que iluminará e irradiará sobre nós, ao ponto que seremos comparados a bezerros saindo para celebrar o dia que o Senhor preparou a nós. Portanto, o dia do Senhor que nos aguarda, essa agenda profética que ainda há de ser cumprida, é um dia de terror para aqueles que não se arrependeram, mas ao mesmo tempo é um dia de glória para todos aqueles que foram salvos por Jesus. Acerca da volta de Jesus, é importante que haverá uma volta súbita, pessoal, visível e corpórea de Cristo. É muito importante que saibamos que o Cristo que foi, voltará para nos buscar. E essa é a nossa esperança futura. Atos 1:9 nos fala a respeito do momento onde Jesus ascende aos céus, e olha só o que o texto relata. E quando dizia isso, vendo-os, eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-se aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois homens vestidos de branco, homens angelicais, anjos, os quais lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Olha só o que o texto está dizendo. Os discípulos estavam no Monte das Oliveiras, viram Jesus sendo arrebatado aos céus com glória, com nuvens, e então dois anjos aparecem prometendo: esse Jesus que vocês viram subir vivo, voltará. Existe um tempo marcado no calendário de Deus, onde Jesus voltará para buscar a sua igreja, e essa volta será súbita,
ou seja, inesperada. Nós não sabemos nem o dia e nem a hora, e se alguém disser para você que sabe a hora, não confie nessa pessoa, porque Jesus mesmo dizia que ele não sabia a hora. Ela será pessoal, é Jesus voltando, ela será visível, todos verão, e ela será corpórea. Cristo mesmo, em corpo, voltará para nos buscar. E diante disso, acerca do tempo eterno e futuro, eu e você, como crentes em Jesus, somos convidados, conforme Apocalipse 22:20 fala. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Acerca da volta de Cristo, eu e você devemos ser por certo que esse dia será um dia glorioso. Portanto, não podemos e não precisamos mais temer, porque seremos glorificados junto a Ele e viveremos no novo céu e na nova terra. Não sabemos quando Cristo voltará, falamos já um pouco acerca disso anteriormente. Quem vai para o inferno e quem irá viver no novo céu e na nova terra? Portanto, é muito importante que nós compreendamos a realidade do inferno. O inferno é o lugar onde Deus julgará todos os ímpios, blasfemos e todos aqueles que não se arrependeram dos seus pecados. E o céu é o lugar, o novo céu e a nova terra é o lugar onde Deus reinará por toda a eternidade junto ao povo que foi remido e salvo por meio do seu sacrifício. 1 Coríntios 6:9 nos fala acerca disso dizendo: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Portanto, 1 Coríntios capítulo 6, verso 9, deixa evidente para todos nós que todos aqueles que não se arrependeram dos seus pecados, mas continuam na prática da sua perversidade, não creram na mensagem do Evangelho e por não terem crido na mensagem do Evangelho, não se arrependeram, não foram santificados, não foram justificados, esses não herdarão o reino de Deus, mas serão condenados por toda a eternidade. E falando um pouco a respeito do mistério daquilo que nos aguarda, vamos falar acerca dos céus. A Bíblia nos fala acerca de 4 céus. O primeiro céu é o céu dos homens, é o céu aonde nós olhamos e vemos. O segundo céu é o céu aonde vive a realidade, a dimensão de anjos e demônios, a realidade espiritual. O terceiro céu, segundo as Escrituras, é o lugar onde hoje Deus habita e aonde Jesus está sentado à destra de Deus Pai, reinando sobre toda a terra e sobre todos os céus. E o quarto céu é aquilo que a Bíblia chama de novo céu e a nova terra. E por que é legal falarmos acerca disso? É legal falarmos acerca disso para entendermos essas realidades paralelas, mas verdadeiras e reais, e também compreendermos que nós viveremos no novo céu e na nova terra. Nós não seremos fantasmas vivendo nas nuvens, estilo ursinhos carinhosos formados por nuvens. Não! Nós viveremos em uma terra real, em um céu real. Apocalipse capítulo 21 nos fala sobre um novo céu e uma nova terra real, material, físico, denso, aonde terá rua, aonde terá sol, aonde terá rios, aonde terá árvores. É importante que entendamos isso, porque muitas vezes nós pensamos que o céu é uma espécie de viagem pelas nuvens, e lá nas nuvens nós ficaremos adorando ao Senhor, cantando hinos para sempre. E essa não é a realidade bíblica daquilo que aguarda o povo de Deus. Nós viveremos no novo céu e na nova terra, inclusive nesse lugar brincaremos com os animais, comeremos um grande banquete, serviremos e viveremos em comunhão plena, sem habitação do pecado, em um lugar perfeito de justiça e retidão para toda a eternidade. Qual é o julgamento que aguarda os cristãos?
É muito importante falarmos acerca disso, porque é importante compreendermos que nós não passaremos pelo juízo final. Em outras palavras, a nossa fé não está em jogo, a nossa salvação não está em jogo. Nós não seremos julgados para a salvação no juízo de Deus. Não. Nós não perderemos a salvação dependendo de algumas variáveis da nossa vida, de forma alguma. Nós não passaremos pelo juízo final. Entretanto, a palavra fala que nós passaremos pelo tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo é aquilo que a Bíblia chama de tribunal para galardão. E seremos recompensados na eternidade, no novo céu e na nova terra, de acordo com as nossas boas obras. Isso vai de encontro, por exemplo, com a fala de Jesus, onde ele dizia: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e corroem, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem nem corroem. O que Jesus estava nos incentivando a fazer é praticarmos boas obras, e essas boas obras ressoarão na nossa vida eterna, no novo céu e na nova terra. Portanto, a nossa salvação não está em jogo, uma vez que fomos salvos em Jesus, mas seremos recompensados de acordo com as nossas boas obras aqui na terra, no tribunal de Cristo, e galardoados. Algumas características do inferno, e aqui algumas bases bíblicas para você, então, depois poder ler com mais calma e aprender um pouco mais acerca disso. Mas algumas características do inferno: o lugar da habitação, aonde as pessoas que serão condenadas viverão por toda a eternidade. A Bíblia descreve como um lugar de fogo, um lugar de escuridão, um lugar de punição, um lugar de exclusão da presença de Deus, um lugar de inquietação, um lugar da segunda morte, um lugar de choro e ranger de dentes. Essa é a descrição bíblica acerca do inferno, demonstrando-nos com muita clareza que o inferno é uma realidade e que o novo céu e a nova terra também é uma realidade para todo aquele que crê. E diante desse módulo que nós encerramos aqui hoje, eu quero fazer duas indicações de literatura. 2 livros maravilhosos que, inclusive, foram escritos por mim, que descrevem muito bem a respeito desses aspectos da salvação. O primeiro livro que eu quero recomendar à leitura de vocês é esse livro chamado Viva o Extraordinário. Viva o Extraordinário é uma exposição da mensagem do Evangelho. Nós, através desse livro, aprofundamos o entendimento acerca da ira de Deus, da justificação dos pecados, do juízo final. Aprofundamos em relação à mensagem da salvação que há em Jesus. Eu super recomendo a leitura desse livro. Você pode adquirir na nossa loja virtual Onda Dura Store ou nas nossas lojas físicas também. O segundo livro, Na Doçura da Graça. O Na Doçura da Graça é um livro onde nós tratamos e falamos a respeito das doutrinas da graça de Deus e, entendendo as doutrinas da graça de Deus, vivermos a partir daquilo que Cristo fez por nós, nos libertando de toda religiosidade e de todo legalismo e abraçando esse favor de Deus entregue a nós de uma vez por todas por meio de Cristo. Portanto, eu indico 100% a leitura desses 2 livros. Eu creio que vai ampliar o seu entendimento acerca do Evangelho e te fazer compreender ainda mais aquilo que cremos como igreja que Deus tem feito na sua vida. Eu espero você na próxima aula, onde nós iniciaremos o segundo módulo do Familiarizando. No segundo módulo, falaremos a respeito do que é a Igreja de Cristo. Até a próxima aula.